Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estou mais uma vez aqui para trazer aos irmãos uma reflexão da palavra de Deus. Mas vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor tem nos alcançado, Pai, neste momento. Alcança os teus filhos, ó Pai, que vão ouvir a tua palavra, aprender e que eles possam cada dia, Deus, guardar para o seu progresso espiritual, seu progresso na vida cotidiana. Deus, a cada momento, Deus, que eles possam meditar na tua palavra, venham crescer diante do Senhor perante os homens, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Querido, graças a Deus. Amado, nós vamos adentrar uma palavra sobre no caminhar da fé. Nós estamos já nesse ano 2024, temos aí uma longa caminhada e nós já iniciamos o ano com muitas batalhas, né? Notícias péssimas, notícias não muito boas, mas o que nos move é a nossa fé. E nós temos que crer no sobrenatural de Deus. No caminhar da fé, o que nós vamos aprender? Mas antes, uma leitura básica. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, versículo 1 e 2. Então, os antigos alcançaram o bom testemunho mediante a fé. Eles creram no sobrenatural de Deus. O mesmo Hebreus, versículo 5, fala assim: por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha que o caminhar da fé tem vários fatores aqui. Não vou desmiuçar esse versículo, mas nós vamos meditar na amplitude geral, tá bom? E ao decorrer nesse caminhar da fé, nós vamos falar alguma coisa, tá bom? É apenas a reflexão. O que podemos aprender sobre a fé? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos abordar: a fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. A fé é a reação humana à ação primária de Deus. A fé, ela é coletiva. A fé é a obediência. A fé e a obediência andam de mão dada. Perdão, né? Eu cometi um errinho aqui, mas eu faço a correção. A fé e a obediência andam de mão dadas. A fé é loucura aos olhos dos incrédulos. Olha que coisa interessante, vamos aprender. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha que coisa interessante, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. São esses os tópicos aí que nós vamos meditar em nome de Jesus. Mas vamos abordar aqui. A fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. Tá bom, querido? Pastor, como que eu posso entender isso? Como que eu posso compreender essa questão? Todo mundo diz que tem uma fé. Às vezes alguns elevam a fé emotiva. O que a Bíblia nos ensina sobre a fé emotiva? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, versículo 8 a 9. Então, a fé, o caminhar da fé, ele não pode ser algo emotivo.
Você vê que Abraão, quando Deus o chamou, Deus não deu um manual, um mapa dizendo, ó, você vai para este lugar, uma bússola. Não. Né? Depois vamos falar a fé e a obediência andar juntos. Só vamos abordar aqui a questão, a fé, ela não é emotiva. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Deus fez uma promessa e ele creu com todo o seu coração. Saiu determinado e falou, não, eu vou tomar posse. Deus me prometeu, por que eu vou retroceder? Por que eu vou abrir mão das promessas de Deus sobre a minha vida? Abraão foi e saiu sem saber para onde ia. E aí, você faria a mesma coisa? O caminhar da fé é algo sobrenatural, meu irmão. Se você alega ter fé, se você quer aplicar esta fé no teu coração, então você não pode se elevar pela a questão das emoções. As nossas emoções, muitas das vezes, nos engana. Eu senti, eu acho que eu vou, não. Tá? O que diz a palavra? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado com justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Gálatas 3, versículos 5 e 9. Então, o que o Paulo está dizendo aos cristãos de Gálatas? Que a mesma fé que Abraão exerceu quando ouviu Deus e saiu sem saber para onde ia, esta fé tem que ser aplicada para a nossa vida. Então, você não pode ser levado pela emoção, você tem que tomar uma decisão na tua vida. Nós precisamos tomar uma decisão consciente em seguir a Cristo, em abraçar a promessa de Cristo, renunciar. Abraão renunciou à sua família, renunciou à sua terra e saiu para uma terra que ele não conhecia. Então, o escritor deixa bem claro que, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão, são abençoados como o crente Abraão. Amado, não vamos ser levados pelas emoções. Não seja levado pela tua emoção. Tá bom? Vamos lá. A fé não é emoção, e sim uma questão de decisão. Porque Lucas 8, versículo 14. As que caíram entre espinhos, significa que ouvem. Todavia, ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Querido, uma fé emotiva não dá uma sustentabilidade de firmeza na presença do Senhor. Uma pessoa que ouve a palavra ali, recebe, sai, não, eu creio. A Bíblia nos fala que tal pessoa que tem uma fé emotiva, ela ouve a palavra, mas quando sai para o seu caminho, ela passa a ser sufocada pelas ansiedades. Eu creio na promessa, eu tomo posse da promessa. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, aí a pessoa começa a ficar ansiosa. Por quê? Porque não se cumpriu. Mas lembra, amado, que o tempo de Deus não é o teu tempo. Você não pode agir pela emoção. Isso eu digo com experiência. A partir do momento que você tomou uma decisão de seguir o caminho de Cristo, uma decisão de fazer a obra de Deus, uma decisão de confiar no Senhor, você não pode oscilar o teu pensamento. Senão você vai ser comparado àquela semente que foi lançada nos espinhos, como diz a palavra, cresceu, mas a preocupação, a ansiedade, a riqueza, o desejo pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, não consegue amadurecer. Então a pessoa passa a ser sufocada. Cuidado. Vamos lá.
Lucas 18, 24, né? Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Olha que coisa interessante, não que aqui ele esteja condenando os ricos, não é isso, mas é aquela pessoa que põe a confiança no seu dinheiro, a confiança na sua capacidade, aquela pessoa que não deposita em Deus a sua confiança. Essa pessoa se torna rico em si mesmo, não vai entrar no reino de Deus. A fé baseada em emoções, sem uma decisão, sem uma convicção, nos leva ao fracasso. Quantos estão caídos por aí? 2 Timóteo 4,10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente, né, foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está numa situação difícil, mas Demas oscilou o pensamento pela sua fé, pela a sua fé emotiva. Toma cuidado, querido. Não seja levado por pregadores que lhe trazem uma emoção passageira no coração. Abraça a fé, tenha convicção das promessas de Deus. Foge de algumas pessoas que lhe faz promessas que não está baseado na palavra de Deus. Confia no Senhor. Salmo 37 fala assim, entrega o teu 37:5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará por você. Entrega o teu caminho, confia nele e deixa que ele vai fazer por você. Amém, querido? Que Deus possa abençoar. É apenas uma reflexão rápida. Em nome de Jesus, a próxima vamos falar sobre a fé e a reação humana à ação primária de Deus. A fé é a reação humana à ação primária de Deus. Se Deus quiser, amanhã vamos estar aí ministrando esta palavra para os irmãos. Mas guarda firme a palavra de Deus em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos teus filhos. Que nós não venhamos ter uma fé oscilante, uma fé motivada, Deus, mediante pseudos pregadores que fica prometendo aquilo que não vai cumprir. Que a nossa fé venha estar baseada na palavra, Senhor. Que nós possamos tomar uma decisão a partir desse 2024 em não oscilar os pensamentos, mas olhar para o Senhor, o consumador da nossa fé. Senhor, dá graça aos teus filhos, dá graça a eles agora. Quantos conflitos, quantas batalhas, meu Deus, mas é momento de se levantar, é momento de se posicionar e de não olhar para trás, de olhar somente para ti, o autor e consumador da fé, que eles recebam a bênção, recebam a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, dá um like aí, se inscreva, e você vai receber o sininho de notificação. Vamos estar ministrando a palavra de Deus para o teu conhecimento em nome do Senhor Jesus. Siga-nos também lá sobre Conhecendo Deus, um estudo maravilhoso, que vai ser uma bênção para a tua vida e para o teu ministério em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.